Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio do podcast Data Life, da segunda temporada. Hoje nós temos uma convidada super especial com um tema muito interessante, não só para o mundo corporativo, mas também para a vida pessoal. Estamos aqui com a Alessandra Azevedo, consultora de imagem. Bom, vamos entender o que é isso. Estamos começando o podcast. Tudo bem, Alessandra? Muito bem-vinda. Bem, obrigada, Gustavo. Agradecer o convite, dizer que esse é um tema que nem todo mundo está preparado para ouvir, porque muita gente acha que tem a ver com futilidade ou só com moda, e meu objetivo aqui é que a gente fale mais a fundo sobre isso. Perfeito, maravilhoso. Conte um pouquinho, Alessandra, fala um pouquinho de você para o nosso público conhecê-la e depois um pouquinho do seu trabalho. Vamos lá. Então, eu tive uma mudança radical de carreira até chegar na consultoria de imagem, né? Eu sou economista, fiquei 20 anos trabalhando com isso, e na área de investimentos. E nos últimos 4 anos eu fiz essa mudança, porque eu estava querendo mais sair, né, de empresa, aquele regime muito de fixo, horário fixo. Eu tenho uma filha pequena, então, enfim, eu já estava procurando alguma outra coisa, mas não sabia o quê, porque eu achava que eu só sabia fazer aquilo, né, lidar com investimentos, porque foram muitos anos. E aí eu vendo Instagram, sempre me interessei por moda e tal, e aí vi, nossa, consultoria de imagem, o que que é isso? Eu nem sabia o que que era isso. E aí fui me aprofundando, fiz a formação, e quanto mais eu fazia a formação, mais eu queria me aprofundar naquilo, e eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso, eu acho que eu achei um outro caminho. Só que isso tudo eu fiz ainda na minha empresa. E eu gostava muito do que eu fazia, mas eu queria mudar o esquema de trabalho, basicamente, né? E aí acabou que a minha empresa como é que chama? Um programa de desligamento, por redução de custos. Uhum. E aí eu fui nessa leva. E aí eu fui a demitida mais feliz que você vai encontrar, porque eu realmente estava querendo, né, sair, mas eu não queria pedir para sair, porque eram 9 anos já que eu estava lá. E aí eu aproveitei meio que essa demissão para falar, não, agora eu quero ir de cabeça nisso e quero trabalhar com isso. E enfrentei todos os percalços, né, nesses últimos 4 anos, que você sabe muito bem. Imagina, você sair de toda uma estrutura de empresa para criar um negócio do nada numa área que eu nunca tinha trabalhado. Então, foi assim, foi intenso, tem sido um desafio, mas 2025 veio para me mostrar que eu estou no caminho certo, assim. Não, é legal. Até nem estava no script essa pergunta, mas você levantou a bola. Muitos que estão vendo o podcast, com certeza, às vezes tem aquela pulguinha atrás da orelha de pensar em empreender, sair do mundo corporativo. Você, como uma economista que saiu do corporativo para empreender numa coisa totalmente nova, só fala rapidinho um pouquinho dessa mudança de chave, ou seja, que muda muita Uhum, coisa, né? sim. Não estava no script, mas eu acho importante. Uhum. Não, então, a gente até estava conversando aqui nos bastidores. No início é muito estranho, porque é muito solitário, né? A gente trocou essa ideia aqui. Você imagina 20 anos com pessoas saindo para almoçar, e eu sou uma pessoa que tem um perfil muito relacional. Então eu gostava da convivência com as pessoas no escritório, fiz muitos amigos, o que é uma coisa, né, difícil, mas fiz muitos amigos para a vida, assim, durante o meu trabalho. E aí eu me vi sozinha, tendo que pensar que negócio era esse, que estratégias eu ia adotar, que mercado era esse da consultoria de imagem, quem era meu público. Então hoje eu olhando para trás, eu falo assim, gente, que loucura. Mas assim, mas aí que tá, quando você tá muito motivada com a coisa, você, né, mergulha. E tem uma coisa também importante, principalmente para os jovens que estão assistindo aqui a gente, mas para qualquer um também. Eu tinha uma poupança que eu fiz durante 20 anos. Então, assim, desde que eu entrei como estagiária, eu comecei a guardar dinheiro. Aí as pessoas falam, é porque você trabalha com investimento. Não, porque eu trabalhava com um monte de gente que trabalhava numa empresa que era voltada para a previdência e que não olhava com esse olhar, né, de você ter algo guardado. E eu sempre quis ter algo guardado porque, assim, eu senti que eu não queria nunca estar muito dependente daquela estrutura. Por exemplo, as pessoas tinham muito medo de ser demitidas, eu não tinha tanto medo.
Tinha uma porque reserva. eu sempre tive uma reserva. Então, isso foi uma coisa que me encorajou também, eu ter uma reserva, fora, né, a indenização da demissão, Claro. obviamente. Então eu sabia 2 coisas, eu sabia que eu não queria voltar para o corporativo, voltar a fazer entrevista, entrar numa empresa novamente, e eu sabia que eu tinha uma reserva que me sustentaria, né, óbvio que eu fiz alguns cortes na minha vida, mas me sustentaria durante um tempo. Então isso também me ajudou a ter essa força. Sim, Mas assim, são altos e baixos, gente, com tipo, é certeza. muita coragem, é fé, é você acreditar muito no que você quer, Perseverança e você ter esse respaldo financeiro que eu financeiro, tinha, claro. porque isso também tira o sono da gente, né, Com então. certeza, porque as contas não esperam, né, mas você falou uma coisa, né, sobre empreender, a educação financeira é muito importante e falou para Sim. os jovens, mas é para todos. Quanto antes você organizar financeiramente a sua educação financeira, conseguir Exatamente. poupar, mais fôlego talvez tenha para dar um passo desse para empreender, né. Sim. Super importante. Mas vamos lá ao tema principal. Uhum. Eu estava checando aqui sobre a consultoria de imagem e você fez uma formação, que eu achei Uhum. super interessante aqui no seu currículo. Pode explicar um pouquinho da formação e depois o que é a consultoria de imagem propriamente dita? Sim. Então, eu fiz uma formação, pra consultores de imagem, numa escola de moda. Na época era na pandemia, então eu fiz online, mas aí depois eu fiz outros cursos, né, para complementar, mentorias e tudo, que é super importante, a gente está sempre estudando, é algo que, né, tudo na vida a gente tem que estudar sempre. Mas eu fiz essa formação, e a consultoria de imagem, assim, para gente que veio do corporativo, né, que passou por várias reuniões de consultorias externas e auditorias e tal, é o que a palavra diz, consultoria, só que é de imagem. Então, ela vai analisar onde que você está hoje em relação à sua imagem, quais as suas necessidades, seus objetivos, sua rotina, suas pretensões pessoais, profissionais, e ela vai te levar do ponto A para o ponto B. E é bem parecido mesmo com uma consultoria empresarial. Você traça um plano de ação para aquela pessoa em relação à imagem dela, que pode ter uma, duas, três, cinco etapas, dependendo do que aquela pessoa precisa e deseja, e aí você vai levar essa pessoa ao objetivo dela aqui no ponto B. Basicamente isso. Aí isso envolve, vamos lá, envolve se você vai indicar para a pessoa as cores que ficam melhor para ela, quais os objetivos profissionais, onde ela trabalha, qual a rotina dela, que incomoda mais, por exemplo, as mulheres, um dos maiores incômodos é o que eu chamo de a síndrome do não tenho roupa, né? São os armários cheios e elas sempre com aquela sensação de que não tem roupa, de que foram convidadas para um evento e tem que comprar roupa, tem uma palestra para dar na empresa, com que roupa eu vou num congresso, com que roupa eu vou, muitas compram, só que já tem no armário uma série de possibilidades. É, de repente os homens nunca palestraram. E aí, eu vou de terno, eu vou de blazer, eu vou de jeans, eu posso usar isso, a meia branca, a meia escura. Então, assim, essas dúvidas, e aí quando você traz clareza para essas pessoas sobre o armário, sobre os objetivos, parece que abre assim algo na mente e é impressionante assim, muitos me procuram por objetivos que eu digo assim, funcionais, né? Eu quero aproveitar mais meu armário, eu tenho roupa demais, eu não sei me vestir para uma entrevista, mas quando ao longo do processo o impacto, a gente pode falar sobre isso depois, o impacto é muito mais que externo. Existe um impacto interno de autoestima, de confiança, de percepção do Interessante, outro, uma imagino, série de né. coisas. Eu confesso que eu, para vir aqui para entrevista, eu pensei: "Que camisa eu boto? Boto uma blusa social para encontrar a Ficou tenso, Alessandra?" ficou Aí, na tenso. dúvida, eu botei a camisa da Life, que eu acho Olha aí, que então tá pronto. certo, né. Mas eu achei super interessante isso que você falou, é uma consultoria, não é, Uhum. dica de como se vestir, Sim. exatamente, por exemplo, uma consultoria para uma pessoa que é do mercado financeiro e está buscando chegar no local X, é totalmente diferente de uma pessoa que é da área jurídica e quer chegar no local Y, ou aqui a gente Exato. tem muita gente, né, dos nossos clientes que trabalha em campo, né, em parques Uhum. eólicos, solares, linhas de transmissão, que, né, tem outro dress code, mas quer chegar de uma área, sei lá, trabalha na área de engenharia, quer chegar do ponto A ao ponto B, Uhum. mulheres, homens, então a consultoria é especializada para a necessidade do cliente. Explica um pouquinho Isso. melhor isso, porque não é um manual que serve para todo mundo. Exato, pelo menos assim, a forma como eu trabalho, porque
o que a gente vê também muito aí? Padrões, assim, porque blazer é seriedade, é profissionalismo. Não, realmente é. Mas será que faz sentido para você? Será que faz sentido para os meninos que estão aqui trabalhando com a gente aí atrás das câmeras? Ó, tem gente falando, não. Então, assim, é muito personalizado de fato, né? Assim como tem consultoria para empresa jurídica, para empresa eólica, para empresa, né? Então, é exatamente isso. Então, vou dar uns exemplos reais, assim, por exemplo, atendi uma economista que trabalha no mercado financeiro. Ela está em ascensão de carreira e ela almeja um cargo de chefia na área dela, de gestora, porque ela estava já sendo cogitada para isso. Só que ela percebeu que, de repente, ela não estava se vestindo exatamente para aquilo. Então ela falou: eu tenho que mudar isso. E eu olho para o meu armário e eu não sei como usar da melhor forma para o meu objetivo. Então ela me contratou com este objetivo. E aí ela depois Interessante. me relatou por WhatsApp. É super interessante você ver os relatos posteriores, assim. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim: nossa, você não vai acreditar o que aconteceu isso, o que aconteceu comigo. Eu fui pro trabalho hoje, porque ela trabalha híbrido, né? Eu fui pro trabalho hoje, quando eu cheguei já com um dos looks, né, que a gente montou lá e tal. A menina que trabalha com ela falou: nossa, veio com look de gestora hoje, hein? Interessante, Cara, né? impressionante, né? E isso deve, né, uma pergunta, tanto causar, né, claro, uma impressão na equipe, nos colegas de trabalho, mas interna mesmo, na autoestima. Sim, Eu já tive, tipo assim, de colocar uma roupa, me sentir melhor, assim, não, não, hoje eu vou falar bem, sim. fazer o pitch da Data Life de uma forma, às vezes uma blusa até que você se sente melhor, ou fala um pouquinho disso também, tanto do Sim. papel externo, né, para a sociedade, né, que é dentro da empresa, como interno na pessoa. Então, tem isso também, e assim, não sou eu que estou falando. Estudos de psicólogos mostram, tem vários estudos que mostram sobre o impacto da imagem do ponto de vista interno, né? Então, por exemplo, psicólogos mostram que pessoas em depressão, elas começam a usar mais pijama, né? Não tem o ânimo para se vestir, elas usam cores mais escuras, cinza, preto, aquela coisa do recolhimento se reflete na roupa. Então, assim, até tem um exemplo, eu lembrando aqui de um caso real, muito antes de eu trabalhar com isso, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que tinham algumas mulheres e tal, e uma das meninas que trabalhava com a gente tinha acabado de passar por uma separação, assim, muito dolorosa e tal, e aí ela mudou totalmente a forma dela vestir. Mas assim, ela regrediu, ela era vaidosa, ela estava Entendi. sempre arrumada e ela começou a vir com roupas muito assim, né, assim, À não se vontade. arrumava mais, roupas Aham, mais soltas, mais à vontade. Não soltas não é um bom exemplo, mas roupas mais à mas à vontade. vontade. Não se cuidar, nitidamente ela parou de se cuidar. E isso gerou um comentário, assim, não um comentário negativo, mas um comentário preocupado Sim. das outras meninas que gostavam dela, falando assim: olha, nossa, mas como é que ela tá? Vocês viram como é que ela veio outro dia? Não sei o quê. Então, assim, tava nítido que ela estava refletindo no externo um processo interno que ela estava vivendo. Então, isso me marcou muito. E aí, em relação ao estudo que eu estava te falando, tem dois psicólogos, se eu não me engano, americanos, que fizeram um experimento que mostrou que pessoas atribuem determinado significado a algumas peças de roupa, e quando você atribui esse significado, isso pode interferir no seu desempenho. Esse estudo, na verdade, eles usaram jalecos médicos. Então, eles pegaram aqueles grupos, né? Para um grupo, eles Uhum. falaram: olha, vocês vão vestir esses jalecos médicos e vocês vão fazer uma prova assim, assado, um teste. E o Sim. outro grupo, eles falaram: toma esses jalecos aí, vão fazer uma prova, um teste. Aham. E o grupo que eles atribuíram o significado de jalecos Médicos médicos fez a prova melhor. teve um melhor desempenho. Aí a Interessante. conclusão não é a roupa simplesmente, é o significado que você atribui a ela e de fato tem um impacto cognitivo. Então, por exemplo, vai ter uma pessoa que vai colocar um blazer para dar uma palestra e vai se sentir muito bem, vai se sentir mais seguro, Uhum. porque essa pessoa atribui ao blazer uma imagem, se Exato. olha no espelho e fala: não, tô seguro, tô Tô chique, bem, tô né. bem, tô me sentindo bem. E vai ter alguém que vai botar um blazer, se eu mandar essa pessoa botar o blazer, a pessoa vai ficar Não vai se sentir desconfortável. bem, né. Isso é o que eu chamo de desconforto psicológico.
Que uma coisa é o Interessante. desconforto físico, né? Ah, essa blusa tá me pinicando, não tá confortável. Outra coisa é o desconforto psicológico. Psicológico, interessante. Então, de fato, tem a ver muito, assim. Por exemplo, você estava dizendo que estava pensando que roupa você vinha para cá. Você botou essa blusa, você se sentiu Tô bem. bem, é. Então, assim, de repente, se eu te mandasse colocar, bota alguém fala assim, já vai de moletom para ver como é que você se sente. Exato, Você não exato. ia estar se sentindo confortável aqui, né? Por isso também que eu imagino que a consultoria tem que ser personalizada, né, tipo Sim, assim, pode ter uma pessoa com a mesma idade que eu, né, ou seja, carioca, Gustavo, que talvez de blusa polo não se sinta bem, e tá com outro objetivo também, no momento de carreira, tá querendo chegar em outro ponto, exatamente. então faz total sentido. Fala um pouquinho também, porque a gente tá falando muito corporativo aqui, né, o tempo inteiro, né, onde chegar do ponto A ao ponto B, mas a consultoria e o tema imagem, né, ou seja, você se vestir não é só para o profissional, né. Eu Sim. imagino que na vida particular, você num sábado se sentir bem em família, com amigos, para sua autoestima, me vem até uma coisa na cabeça, até não sei se faz sentido, tá? Para quem é muito de esporte, futebol, eu tenho um pouquinho assim, vou ver meu time jogar, eu vou botar aquela camisa que vai dar sorte pro meu time. Isso é Uhum. totalmente psicológico. É. Aquela bermuda foi quando ele ganhou. Ou seja, fala um pouquinho também dessa psicologia da imagem para a vida particular também, não é só corporativa, né? Sim, sim, isso tem a ver com o que eu até falei antes, né, essa questão do cognitivo, né, o que é o que você está falando aí da blusa da sorte, né, do significado que as pessoas atribuem. Mas é curioso que muita gente, assim, é porque as consultoras, se você conversar com algumas consultoras, elas falam assim: "Nossa, quem muito me procura é perfil tal". "Nossa, não, eu não, quem muito me procura é um perfil tal". Então, normalmente, a pessoa se identifica com a consultora de alguma forma e acaba você acaba tendo um perfil meio padrão que te Aham, procura. Eu não tenho um perfil padrão, mas eu tenho um comportamento padrão. A maioria me procura por motivos profissionais. sim. Mas o curioso é que isso, transborda para a vida pessoal, inevitavelmente. Que deve mudar a personalidade um pouquinho da pessoa, a Muda o autoestima, olhar, né, o olhar. muda Deve o olhar. sentir, tem caso de sentir em casa, a pessoa está na sua consultoria, por uma questão profissional, né, e em casa ela citar, sei lá, que os filhos, os vizinhos. Tem, assim, tem, por exemplo, eu lembrei esse caso recente da economista, né, que foi bem recente, ela me mandou uma foto dela falando assim: "Olha, a calça que eu comprei por orientação lá no nosso trabalho de consultoria, eu estou usando também para um aniversário que eu vou no final de semana. Olha só como ficou boa, usando com outras combinações". Então, a pessoa começa a ver que, esse desejo de ter uma imagem profissional mais confiável, né, que traga mais, traga a ideia do profissionalismo, de onde ela quer chegar, isso se reflete no pessoal, porque muitas coisas eu ensino isso muito também. O que você usa às vezes no profissional, você pode trazer para os Para compromissos o pessoal. pessoais, porque isso é um outro ponto assim que eu defendo muito, que é a otimização do que se Eu tem. falo, Então, assim, trazendo lá minha história de economista, o que que acontece? Se você entrar no meu Instagram, você viu, eu defendo muito essa questão de que tudo que você tem no armário um dia foi dinheiro. exato. Então, você tem que valorizar primeiro o que você tem antes de pensar em comprar. Então, esse é o caminho. Isso serve tanto para o profissional quanto para o pessoal. Então, o meu objetivo é que a pessoa também tenha peças que ela possa transitar entre o pessoal e o profissional, principalmente para as mulheres, porque o universo feminino tem muita opção, né? Vocês têm menos opção, Sim. mas o feminino tem muitas opções. E fala um pouquinho disso da economia da imagem, né, eu acompanho seu Uhum. trabalho, Instagram, que muita mulher, homem também, claro, vai associar, né, se vestir bem é caro. Eu tenho que gastar, então vou no shopping agora comprar. Mas isso não, você pode montar, né, Exato. combinações de uma forma eficiente e, na verdade, economizar, né. Então dá uma dica aí para o pessoal que está assim: "Tô indo ao shopping gastar dinheiro", mas às vezes pode, né, equilibrar, né, combinar peças e, na Sim. verdade, economizar. Fala um pouquinho dessa economia. Então, quando eu comecei na consultoria, isso me chamou muita atenção, porque as mulheres sempre tinham, ou muito ou pouco, não importa, mas elas não conseguiam fazer a máxima combinação ali.
E aí até me lembra aí, quem está me assistindo e trabalha ou já trabalhou com finanças, da carteira ótima, né, de ativos. Porque, né, a minha vida inteira eu combinei lá uma parte de ações com renda fixa, com fundos e tal. E eu falei, gente, é a mesma coisa, é você pegar algo que está ali no armário e você otimizar as combinações. Então, uma coisa conversa muito com a outra. Porque que acontece? O que você gastou e está no teu armário tem que te gerar retorno. Assim como a carteira de investimentos que eu trabalhava. Interessante a metáfora, adorei. Exato. Eu comecei a Muito pensar boa. que tudo isso faz sentido. Então, o que acontece? Vou dar um outro caso real. Atendi uma jornalista que eles trabalham com mídia, tem estudo de podcast e fazem vários trabalhos assim de mídia, super competente. E ela só usava preto, assim, usava muito preto. Todas as vezes que eu encontrava com ela estava de preto e tal. E aí, a gente conversando, ela falou: eu tenho muita roupa e tal. Aí fui fazer um trabalho com ela. Gente, ela tinha muitas cores no armário. E mais ou Só menos ia no umas preto. 3 horas e pouco, eu montei 22 combinações. Caramba. A sua consultoria vai na casa da pessoa, né? Então Nessa entende o etapa, armário, sim. entende. Sim. Uma das fases é atender a domicílio e fazer essa máxima combinação. Sim. Então, assim, foram 22 combinações. Se Interessante. ela quiser usar uma por dia, ela tem 22 O mês dias inteiro se vestindo de uma forma de forma diferente, diferente, no objetivo dela, claro, né? no objetivo e com tudo que ela já tinha. Então, Interessante. assim, é muito curioso, porque eu ia lá fazendo o trabalho e aí o marido estava na sala e ela, olha que Que o marido se maravilhoso! surpreendeu Se também? surpreendeu, ele, não, nossa, tá Interessante. bonita, não sei o quê. Legal. E aí, assim, ela ficou muito impressionada e todas ficam mesmo, porque é aquela coisa, é o olhar do técnico, né? Sim. Então, assim, a mesma coisa, uma nutricionista, você sabe que a alface não engorda, que faz bem e tal, mas se você quiser um direcionamento, um olhar Claro, profissional, claro. você vai numa nutricionista para te organizar ali a tua rotina, a tua alimentação. A consultoria é a mesma coisa, eu vou lá para organizar esses looks, otimizar ao máximo. Então, eu acho interessante porque é isso, às vezes ela estava saindo para comprar algo, para um evento, para algum trabalho, Sim. e aí ela viu que estava tudo lá. A decisão mais fácil é ir comprar, né? Então, Claro. imagino, pô, vou ter um evento, alguma coisa, uma palestra para a empresa inteira, vou comprar um blazer novo, às vezes combinando em casa, né? Exato. Às vezes você só precisa de uma peça, isso também é interessante. Uma bolsa. Às vezes você precisa de uma para multiplicar. Multiplicar, que interessante. Então, por exemplo, às vezes você tem um armário como eu tinha quando eu não era consultora de imagem, muita estampa. Eu gosto, assim, de mais estampa, mais detalhe e Sim. tal. E aí eu comecei a ver que eu precisava de mais lisos. Ah, E interessante. aí, assim, botei uma calça lisa, 2 calças lisas, montei, sei lá, muito mais looks. Então, Interessante. é isso, é um investimento inteligente. E tem relato ou KPIs, né? Você que é um background de economia, KPIs e tudo mais, de economia, por exemplo, sei lá, um cliente que passou a gastar menos com roupa, ou seja, ele tinha um gasto anual aproximadamente de X e já sentiu que ele está gastando 30% a menos, tem coisa assim? Então, interessante você falar isso, assim, nunca medi, assim, mas Interessante talvez medir, já né? me deu uma ideia, É já me óbvio, deu uma que ideia. é bom o contexto de inovação por isso. Então, é super interessante isso. Eu já tive relatos não quantitativos, né? Qualitativo. Tipo, caramba, olha essa peça que eu não usava, eu fiz X, Y, Z combinações. Então, o que eu sinto nas pessoas? A mente abre. Sim. E elas ficam muito animadas com isso. Porque, nossa, eu não usava isso, nossa, eu nunca pensaria em comprar isso. E aí, um relato interessante em relação à economia, que não é quantitativo, mas é um qualitativo interessante, foi uma grávida, uma empresária da área de saúde, que estava grávida de 7 meses, e ela tinha que ir para São Paulo fazer várias reuniões para a empresa dela e tal. E era super importante, porque aquelas reuniões iam gerar novos negócios para ela. E ela falou, cara, eu tô grávida, eu não tenho roupa. Como é que eu vou me sentindo bem para fazer reuniões? Ela tem roupa, mas tá bem, né? Exato, não tinha roupa para, né, o estado lá, a ocasião, a barriga, aquela situação. Aí eu fiz um outro trabalho com ela, que é o trabalho de consultoria, de plano de ação de imagem, mas aí teve a etapa que a gente chama do personal shopping, né? Que é você ir com a pessoa fazer as compras. E aí eu queria deixar claro aqui que não é compra de amiguinha, no shopping, entendeu?
Então, Imagino. assim, é Você vai diferente. falar, né? É diferente. Primeiro que eu vou na véspera e faço uma Ah, triagem, então eu entendi. fico mais ou menos Interessante. umas 3 horas em média rodando, fazendo uma triagem nas lojas mais ou menos mapeadas. E aí no dia seguinte, por que que tem que ser um dia perto do outro? Porque não adianta eu ir uma semana antes e as roupas não Acabar terem. essa, né? Então eu vou no dia seguinte com a pessoa e aí ela experimenta comigo, eu mostro, tá caindo bem, não tá, o que que você tem que olhar. Então assim, não é só eu ir lá comprar com a pessoa vai aprender a comprar. Que interessante. Então, o caso dela foi interessante que a gente fez essas compras, ela ficou super satisfeita, fez as reuniões se sentindo segura, porque também tem isso, a mulher tá grávida. Então, o que que vai ficar bem em mim? O que que Sim, vai caber? Então, ela foi se sentindo segura. Um ano depois, ela tá usando as roupas. Mais de um ano. entendi, Por entendi. quê? Porque a compra também foi visando isso. Visando uma otimização, não é só para aquele momento, né? Para aquela palestra. Não, isso aqui depois combina Exato. com. Então, assim, tá usando por quê? Porque bota um cinto, aí Entendi. consegue usar. Ajustou aqui e ali, Que ou então era uma interessante. modelagem mais soltinha que dá para ela usar com outras coisas. Então, um ano depois, ela estava usando as Ó, até mesmas nem roupas. sabia, eu te acompanho, eu vejo ali, né, saber que tinha esse pré e esse olhar a longo prazo. Sim. Interessante. Mas nossa audiência também, ó, Alessandra, vamos lá, vamos. A nossa audiência também temos uma audiência masculina. Uhum. Fala um pouquinho, até aquelas dicas que você já me falou no off, assim, eu falei, Aham. mas Alessandra, e pro homem? Você falou três coisas para mim que eu fiquei em casa rodando, puxa, eu não faço. Mas dá uns exemplos de Hum. homem, assim, que né, a roupa também pode influenciar, ele pode ficar um Sim, pouquinho mais atento. sim. Então, o caso do homem é bem diferente da mulher pelo seguinte: as opções da mulher são muito maiores, né? É um mundo de modelagens, estampas e peças e etc. O homem, a questão do homem é caimento de roupa, ajustes, bainha, o pessoal preocupada. Aí, todo mundo aqui assim. Isso aí. Então, assim, o homem é mais simples, assim, tanto que às vezes eu consigo atender um homem às vezes sem ir na casa dele para fazer Interessante. montagem de look, porque o homem não cabe tanto uma montagem de look, é mais uma assessoria para que ele entenda isso, onde é que é a bainha que cai melhor, que mostra um cuidado com a imagem. Muitos usam às vezes roupas muito largas, achando assim, ah, não é largo porque eu não quero que aperte, mas na verdade ela tem que ficar com um caimento legal, com um caimento É. mais próximo ao corpo, sem ser Que o largo justo. dá uma imagem, O né, largo, meio. exatamente, de mais Entendi. largadão. Outra É. coisa, quem usa camisa social às vezes por fora da calça, cara despreocupado dele. Já Por quê? usei, mas hoje em dia eu tô usando Ah para dentro. lá, não, pode usar para fora, Pode? mas Ah, assim, então. não muito comprida. Ah, Tem que estar mais tá. ou menos aqui na metade do quadril, que é o tamanho ideal. Então, assim, esses ajustes. Então, muitas vezes você vai comprar uma camisa numa loja, e assim, aproveita se a loja tiver ajuste, sabe? Já Ah, tem já aqueles já faz o ajustes, ajuste da já bainha, faz ali a tudo, manga, às vezes manga, aquela manga tá aquela manga aqui. pescando. Então ajusta o punho. Então, assim, o homem é muito mais ajuste fino. Sim. Gente, eu vou falar pra vocês, eu tenho LinkedIn também, né? Então eu fico às vezes navegando ali pra ver E o você povo vê ali no algumas coisas. congresso, nos congressos, nas coisas e tal. E os homens continuam com esses pontos, assim, são Entendi. esses os pontos de ajuste. Se você agora, depois que a gente conversar, você for no LinkedIn, você começar a passar assim, você vai ver a maioria, as bainhas, porque a gente conversou aqui que todo mundo Interessante. confessou que não faz bainha. É, É, já me aconselharam pois uma vez é. num evento, a É, minha calça estava um pouquinho. isso, porque fica aquela calça sanfonada aqui, Sim, então assim, a maioria sem bainha. E assim, gente, é claro que eu vou falar uma coisa aqui que depende do contexto, de onde você trabalha, ok. mas assim, você vai num congresso, um evento que você vai estar exposto a outros parceiros, outros players, Você está vendendo sua empresa, a sua a sua imagem. imagem. Você tem a vida para usar calça jeans, gente. É, Por que que você vai de calça jeans para o exato, congresso? né. É saber Entende? o contexto também, Tem né, que saber o não existe o contexto. manual "se veste assim", Não, né. assim, eu tô falando aqui, analise o seu contexto. Mas, em geral, né, um congresso, um summit, um evento que você vai estar sendo a cara da sua empresa, ou né, do seu negócio ali, ou alguma coisa assim, eu já vi muitos assim, de calça jeans, blazer e camisa. Então, assim, o homem acha que botou um blazer,
de repente tá ok, nem sempre, Esse, depende do contexto, depende do congresso, depende depende do do negócio que ele congresso. trabalha. Talvez se ele é até da área Isso, jurídica, é mais formal que uma área sim, de tecnologia, e a sim. pessoa entender. Bem O tipo de interessante. jeans também. Tipo de. Jeans, por exemplo, mais com lavagem mais escura, é mais clássico, é mais arrumado. Então, de repente, assim, dá pra você ir de jeans. Ele olhando pra baixo. Eu tô pensando, né? Não, Ó, eu trouxe umas roupas pra perguntar, a não tô gente tá no brincando. seu a gente tá no podcast, calma, você não tá. Eu tô sentado, Não, né? você tá. Não tô de chinelo, não, tá? Fica... Não, então tá bom, olha, tá bom. É, Então é isso, é muito contexto, mas os homens entendi. eu diria que é mais assim, são ajustes finos. Então, Sim, assim, os entendi. homens que eu atendi, é muito rápido o retorno que eles têm. Ah, Porque como interessante. são poucos elementos a serem ajustados, porque é uma questão de falta de conhecimento mesmo, Claro, claro. entende? E esse mercado fala muito para a mulher, né? As mulheres que são mais ligadas nisso e tal. Então, assim, o homem é mais isso, é mais simples. Então, ó, já dei aqui Já deu já uma mini mini consultoria, consultoria assim. aqui. Mas é mais simples, mas é interessante, mas é tão importante Sim, quanto, tão tá? importante. Eu digo mais simples assim, o É, tipo de ajuste que tem que ser feito sim, é muito sim. mais simples. Mas tem menos opções, Mas então fica mais sim, simples. É. exato, exato. É. E fala um pouquinho, por exemplo, a Data Life tem uma questão, né, hoje em dia, né, com a globalização do trabalho, de estar em várias regiões, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, mas temos clientes em São Paulo, vamos muito a São Paulo. Atendemos empresas que com parques, usinas, linhas de transmissões no Brasil inteiro. Tem Uhum. regionalidades? Por exemplo, eu vou para São Paulo, é diferente que eu Sim, vim para o Rio, é, Nordeste, Norte, é uma empresa que há estrangeiros, né? O estrangeiro tem uma. Eu morei fora e eu lembro que o que me impactou, eu morei na França há 2 anos, uhum, que o dress code era diferente na empresa lá. Eu no primeiro mês eu falei, opa, não tô com a roupa certa. uhum, Fala um pouquinho assim de regionalidades, se uhum. tiver, né? Claro. Não, tem a questão dos regionalismos, porque é muito o que eu falei no início. Tudo vai depender, de onde você vive, por exemplo, o clima, né? Você vai ver que armários de pessoas que trabalham, vivem no sul, vão ter sobretudos, vão ter casacos pesados, vão ter, de repente, mais blazers. E na Bahia não precisa, no Rio de Janeiro não precisa ter tanto isso. Então, é isso que eu defendo, assim, a gente também respeitar onde que aquela pessoa trabalha, que atividade que ela exerce e qual é o clima também do lugar que ela mora. Por exemplo, eu tenho relatos de clientes aqui do Rio que falam para mim muito constrangidas assim: olha, eu tenho uma coleção de botas, mas eu te pergunto, para quê? Porque eu moro no Rio de Janeiro. Então Verdade. aí chove um pouquinho, elas, eu tenho que usar aquela minha bota. Então, assim, isso acontece muito. Às vezes a pessoa tem um estilo que gosta muito de determinada peça, mas não casa com onde ela vive, o trabalho que ela exerce, alguma coisa assim. Entendeu? Então, acho que isso, a consultoria, assim, é o meu papel também respeitar essas particularidades, assim, né? Verdade, verdade. E agora uma pergunta interessante que veio aqui, Hum. e o online, né? A gente Ah, viu aí já tanta coisa, né, engraçada, né, que a pessoa levanta e tá de bermuda, tudo mais, sim. mas e o online? O que que você sugere que tem que se preocupar? Até pergunto, né, aquele pano de fundo que colocam. Uhum. Bom, fala um pouquinho da imagem online, como é que funciona as É, reuniões? Então, essa sua pergunta é super importante porque a gente está vivendo um cenário que mudou totalmente, né, nos últimos 5 anos aí pós-pandemia e o online ficou muito presente para fazer negócios, para se relacionar dentro da própria empresa, para fazer entrevistas de emprego, né? Muitas são online também. Então é aquela coisa, você tem que pensar homem ou mulher, você tem que pensar que você tá só com, né, essa parte aqui sendo exposta. Então, para os homens, né, dependendo da empresa, da entrevista que você vai fazer, tem que se preocupar com que camisa você vai usar, como é que tá a sua gola, questão da barba, cabelo, né, se você tá ali alinhado e tal. Para as mulheres, como eu disse, é mais complicado porque são muitos elementos a serem usados. Mas, assim, a maquiagem ajuda muito. A maquiagem eu considero mais um acessório, é importantíssimo, porque muita gente acha maquiagem complexo e tal, demora, é complexo. Depende. Hoje no YouTube tem tanto tutorial, tem tanto conhecimento, tem cursos que te ensinam também presenciais. Então, assim, usa a maquiagem como um acessório, não precisa ser uma maquiagem super completa.
Se importa também com o brinco, quanto maior o brinco, mais atenção você vai deslocar para cá. Então, cuidado se for uma empresa de repente mais tradicional, mais formal, não usar um brinco que chama tanta atenção. Ou se for uma empresa que puxa mais para um lado criativo, usar sim um brinco que comunica isso de repente, mais cores. E é aquela coisa, isso eu estou falando do externo, né? Você em relação ao seu interlocutor. Agora, tem gente que já me falou que gosta de estar totalmente, realmente vestido bem, não assim aquela Conheço coisa, também. daqui É. pra cá tá Sapato. Colocar o show, sapato em exatamente. casa. E daqui pra cá, sei lá, tá de short jeans rasgado, não interessa. A pessoa está totalmente completa, com sapato, calça, tudo, calça arrumada, com look total arrumado, para se sentir melhor, É. que é aquela ideia da cognição, né? Do Então, psicológico, do claro. psicológico, você está se sentindo arrumado para estar naquela entrevista ou conversando com aquela pessoa, naquela reunião. Então, assim, isso vai de cada O pessoa. psicológico é tão importante que eu conheço gente que, quando a reunião é importante, prefere fazer do escritório, online. Sim, Não é só o dress code. Olha como é que o verdade. psicológico entra. Não, para essa reunião, quero estar todo vestido no escritório. Mas é online. É interessante isso, É, né? interessante. É isso, para a pessoa se sentir mais focada, às É, vezes, ali e tal. Então, assim, vai de pessoa para pessoa. Ah, Alessandra, eu tenho que me vestir totalmente. Aí é você que vai ter esse sim. sentimento. Agora, daqui para cá, a gente tem que cuidar. Por exemplo, atendi uma cliente que a motivação dela inicial é que ela ia entrar numa série de entrevistas online. Entendi. E aí ela ficava naquela angústia, que ela veste, e aí uma das missões aí da consultoria era criar looks para ela estar nessa parte aqui, Variáveis, comunicando o né? que ela gostaria. Aí a gente pensou em cor, em modelagem de camisa, qual era o brinco, como ia estar o cabelo dela, se ia estar preso, se ia estar solto, como é que ela se Entendi. sentia mais à vontade. Então, assim, é muito importante, porque as pessoas se acostumaram tanto com o online, eu acho, que passaram a É. minimizar. Muita gente tem aquela camisa para reunião. Eu lembro que eu, Ok. que eu tinha uma camisa para reunião azul. Uhum. Quando eu olhei, eu estava fazendo todas as reuniões com a camisa azul. Aí, opa, não posso, né? Ah, Deve ter sim, também, né? Tem sim. que ficar atento a isso, né? Separa, né, umas 3 É, pelo menos ali para colocar, enfim, então eu acho isso, que passou a ser uma coisa tão corriqueira, todo mundo sabe que eu tô em casa é, mesmo, tem que tomar e cuidado. aí as pessoas estão meio que largando essa parte Até a do gente está online. falando de imagem, né? Até pessoas fazendo, né? Às vezes na rua, ou seja, a reunião tem um Uhum. tema super importante. Você fazer talvez de um café, do carro, né? Às vezes não é o ideal, talvez, né? Aí depende também muito da profissão da Da profissão, pessoa, claro, o claro. que que aquela empresa, entende que é mais correto ali, aí eu acho que é uma coisa mais profunda em relação a qual é o Com contexto o ali, porque, por contexto. exemplo, eu já fiz reunião com uma empreendedora, que é uma planejadora financeira maravilhosa, e ela estava num café fazendo reunião. Então, Sim, assim, para mim aquilo não não prejudicou, mas às vezes prejudicou. a pessoa trabalha numa empresa mais formal, que quer que ela esteja num ambiente silencioso, né, Claro, é claro. mais fechado, aí é mais particular de cada empresa. Perfeito. Mas eu acho que tá faltando um pouco de atenção no online É, também, assim. o online E você tá comunicando e não sabe, né. o online ele dá uma liberdade que é perigosa também, né, de Sim, você não tá você tem menos, elementos para comunicar, né. sim, sim. Sim, excelente. Então, Alessandra, interessantíssimo todo o assunto. Fala um pouquinho como é que funciona a sua consultoria, para quem se interessou e tudo mais, como é que funciona, como é que é o seu Uhum. trabalho? Tá bom. Então, o meu trabalho, primeiro eu converso com a pessoa para entender quais são as angústias, as necessidades, o que mais está incomodando e quais os objetivos. E aí eu traço exatamente um plano de ação que tem algumas etapas, depende dos objetivos da pessoa, que passa desde avaliação das melhores cores até aproveitamento de armário, análise de guarda-roupa, objetivos profissionais ou pessoais. Entrego tudo no material online, que a pessoa fica para a vida inteira para ela consultar. Dependendo do tipo de contratação, eu dou uma assistência alguns meses depois, porque a pessoa vai retomando, É tirando dúvida, dúvidas. tá num shopping fazendo uma compra, o que que você acha disso? Tem essa cor, não tem essa e tal. Então eu dou essa assistência pós também.
E é isso. E aí os meus contatos acho que vão aparecer aqui, né, Sim, na descrição do vídeo. Instagram, LinkedIn. É isso, exato. só Então entrar em tem contato. pacote, né? Tem Sim, formas e tudo sim, mais. sim. E uma dúvida que veio aqui, veio até da equipe, né? Interessante, é contratando a sua consultoria, necessariamente eu vou ter que gastar uma outra verba comprando roupas? Então a consultoria mais uma verba enorme para roupa Uhum. ou tem um intermediário? Como é que funciona? Então, ótima pergunta, e é muito importante, porque tem muita gente que acha isso. Então, o meu trabalho é exatamente o contrário. Eu não quero que você compre mais, eu quero que você compre o mínimo possível e comprar de forma mais consciente, mais assertiva, que é o que eu mais defendo. Então, primeiro a gente vai entender o que que você tem e vou te falar, muita gente chega para mim falando: "Eu não tenho quase nada. Eu acho que eu não tenho para isso e isso". E eu falo: "Calma, vamos ver primeiro". E aí faz parte uma análise de guarda-roupa, a montagem do máximo de combinações possíveis com o que você tem, para depois a gente avaliar. Olha, essa e essa peça são estratégicas para você. Tenha, porque essa peça você vai juntar com essa e vai multiplicar muito mais. Então as compras são muito pontuais, são direcionadas, eu faço uma lista, oriento a pessoa, e o mais interessante é o seguinte, isso cria uma consciência nela, que fica com ela, e aí as próximas compras Vão ser nunca vão ser as utilizados. mesmas. Ela sempre vai carregar aquela: "Ah, gente, Alessandra, mas eu nunca mais vou olhar uma coisa e falar: 'Cara, que maravilhoso, eu quero esse vestido agora'". Sim, você pode querer simplesmente ter, mas você vai ver que a sua consciência de compras vai mudar totalmente. Entendi. Então não está associado a um gasto enorme posterior, na Não. verdade está associado a uma economia. Exato, exato. Excelente. Me veio até na cabeça agora uma outra pergunta. Uhum. E otimiza também espaço no armário? Significa que vamos ganhar ali uma porta de armário, talvez? Aí é caso a caso, né. Isso aí me Porque interessou, hein? Em porque casa ganhar um já tô espaço vendo, no armário. ó, tem um interesse nessa pergunta aí. Então, depende do caso, né, porque tem pessoas que têm muitos desapegos para fazer, né, a pessoa durante o processo ela percebe que isso não tem mais nada a ver, não cabe, não tá legal, então ela vai liberando um espaço, e eu digo o seguinte, seja liberar o espaço para o marido, ou liberar o espaço para ela colocar novas coisas, com certeza as novas coisas vão ser muito mais assertivas, muito mais bem pensadas, e aí isso causa um ciclo positivo, né, Positivo. futuro, Excelente. financeiro, de autoestima, de tudo. Com certeza, né? Mudança de hábito, né? Com Sim, certeza, sim, para um hábito exatamente. consciente, um hábito, né, mais econômico e tudo mais. Exato. Perfeito, Alessandra. Então, ó, vamos assinar ali uma consultoria comigo que já me interessei bastante, Muito tá? bom. Muito obrigado Obrigada pela a você. participação. Obrigado a todos. O tema hoje foi super interessante e em breve teremos outros temas aqui no nosso podcast. Um abraço.